Boa noite, dando início a mais uma entrevistas. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, o Luiz Salem, né? Um grande ator aí que fez vários filmes, várias peças de teatro, cinema e vai estar já daqui a pouquinho entrando aqui na nossa sala para bater um papo sobre tudo o que aconteceu na sua vida artística aí, ou tudo, pelo menos parte de tudo que aconteceu. E também dos seus novos projetos, o que o Salem está aprontando, né? O que é que ele está trazendo de novidade para nós, né? Já está aqui conosco entrando a Andresa Araújo, seja muito bem-vinda. Estamos aguardando a entrada do nosso convidado maravilhoso, Luiz Salem. Ele que fez várias peças, várias novelas na Rede Globo, várias peças de teatro, né? Ele que é nascido no Rio de Janeiro, hoje reside em Salvador. Vamos entender o porquê dele ter ido para Salvador, por que foi essa escolha dele de ter escolhido a Bahia para morar hoje. E estamos aguardando a entrada do nosso convidado. E ele já entrou, já está aqui conosco. Já vou convidar você, Luiz. Já tem alguns convidados conosco. O Arquimedes já está aqui conosco também. Já vou convidar o meu queridíssimo Luiz Salem para ter esse papo aqui. Andresa, Arquimedes que fez essa ponte de ligação aqui com o Luiz. Olha o nosso convidado. Cadê o nosso convidado, gente? Só um minuto. Oi. O que eu tenho que fazer aqui? Eu acho que você botou o contrário, não? Ariel Gomes, Camila Silva, sejam muito bem-vindos. Lívio Barbosa. Você virou a câmera para o outro lado. Como é que eu faço para trocar? Tem um íconezinho que gira a câmera. Tem duas setinhas, uma para o lado e outra para o outro. No meu é Aí, assim. pronto. Apareceu o convidado, gente, Luiz Salem. Seja muito bem-vindo, meu querido, ao meu programa, entrevista. Sente-se honrado em recebê-lo. Já temos muita gente aqui, muitos convidados. Agora você baixa um pouquinho sua câmera para a gente ver teu rosto. Não estou ouvindo. Baixa assim um pouquinho. Aí. Oi, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem. Então tá bom. Então estou ouvindo. Só que você está daqui para cima. Agora... O que eu tenho que fazer? Botar assim? Não, tá certo, do jeito que estava. Só que estava daqui para cima. Tem que enquadrar. Porque é assim, quando a gente entra aqui, ele diminui a tela, né? Tá bom, espera aí só um minuto. Eu não tenho muita prática com isso. Assim, tá melhor? Tá ótimo, agora tá perfeito. Agora eu estou vendo seu rosto Eu só tenho que dar um jeitinho de segurar aqui. Pronto, assim tá bom para você? Tá ótimo, tá perfeito. Agora eu tô te vendo. Então, beleza. Tá Luiz, tranquilo. que felicidade tê-lo aqui comigo. Estou vendo aqui o Arquimedes entrou, ele que foi aqui nosso... Oi, Arquimedes, querido. Como é que você está, querido Arquimedes? Mas tem muita gente já conosco aqui, a Andresa, o Roberto, Ariel, Márcio Lincoln, né? O Márcio Lincoln que fez uma matéria maravilhosa com você. Tá aqui muito conosco. Obrigado, Márcio Lincoln. Como vai? Obrigado, foi um prazer responder as suas perguntas. Carlos Pessoa também entrou aqui conosco, a Valéria, o psicanalista Marcos Souza, ele que tem um programa junto comigo, que é o Entrevistas no Divã, meu parceiro de live. Minha jornalista, meu grandioso artista, ele está falando aqui. Roberto, que prazer. Então, já tem muita gente conosco e vamos começar o nosso bate-papo, né? Vamos lá. Ator, humorista, autor, professor de interpretação, né? Carioca, nascido no Rio de Janeiro. Hoje reside em Salvador? Resido em Salvador há 4 anos. Nossa. Há 4 anos eu vivo em Salvador. Eu estava lendo sobre isso. Atuou em várias novelas, espetáculos teatrais, programas de televisão e cinema. Conta um pouquinho, Salem, do teu início de carreira. Como é que você se descobriu aí como nas artes, né? Como é que isso chegou até você? Ou você chegou até as artes? Eu acho que foi uma coisa que já veio comigo, assim. Já era foi uma coisa muito natural para mim, né?
Desde criança eu sempre me interessei, sempre gostei da coisa de... Desde menino brincava, as brincadeiras de... E me atraíam as brincadeiras. Nunca joguei bola, nunca fui um garoto de ficar em rua assim. Meu barato sempre foi meio ler. Eu gostava muito de ler quando criança, contos, histórias, de ver as coisas. Eu assistia muito cinema, né? Muita televisão, menos, que não tinha tudo na minha época assim, mas via muita... Minha mãe me levava ao cinema, e eu gostava de interpretar, de brincar, de fantasiar. Eu acho que eu sempre fui uma criança muito fantasiosa, né? De brincar, de imaginar, de fazer o meu próprio mundo ali. Eu sou filho único. E, geralmente, quando você é filho único aqui, você não tem um irmão para brincar, você fica em casa, você acaba criando o seu cenário, né? Eu me lembro que tudo era pretexto. Eu tinha um Forte Apache, que era um brinquedo de criança. Eu brincava com aqueles bonequinhos. Eu lembro. Né? Eu ficava... É isso. Eu falo, não, você é bem mais nova que eu. Você já pegou um Forte Apache, o meu Forte Apache é de madeira, o seu já deve ser de plástico. De plástico. O seu, quando você viu o Forte Apache, era... Eu sou do tempo da madeira. Então, eu ficava fantasiando, acho que e foi um caminho. Não foi fácil, porque eu sou de uma geração onde fazer teatro era uma coisa que ainda preocupava muito os pais, sabe? Minha mãe ficava muito preocupada com a questão não só do futuro da gente, de ser uma profissão mesmo, nunca foi uma profissão bem vista, né? Assim, será que a gente vai se sustentar? Será que eu iria ganhar dinheiro, sobreviver? E também com a coisa do preconceito que existia um pouco, né? Muito forte. Com o nosso meio, assim. Minha mãe tinha uma visão que depois ela, graças a Deus, desfez. Ela entendeu que ser artista, ser ator, não necessariamente a gente não é... Nem toda atriz é vagabunda, nem todo ator é drogado, nem todo é maconheiro, essas coisas que passavam pela cabeça. A atriz era prostituta. Que passava pela cabeça da minha mãe, esse universo que ela desconhecia, porque eu não tenho nenhum artista na minha família. Não tem nem... Coitado, não tinha nem ninguém, não tem nem bailarina. Você foi o primeiro, você foi o primeiro. Fui o primeiro. E até que eu saiba, até o momento, eu acho que eu sou o único, ninguém seguiu essa profissão. Então, tinha isso. Então, meu caminho foi... A descoberta em mim, ela foi muito fácil. Assumir essa descoberta é que foi difícil, né? Por conta dessa pressão da mãe, que queria que eu tivesse... Minha mãe queria que eu fosse advogado. Eu negociei com ela e fui ser jornalista, fui fazer comunicação social, porque eu achava que era alguma coisa que me deixaria mais próximo das artes, né? E aí, no meio da faculdade de jornalismo, eu inventei que eu iria prestar também o concurso, né, fazer prova para a faculdade de teatro. Eu entrei para a faculdade de teatro para fazer teoria teatral, né? Sim. E aí, quando eu entrei para a faculdade para fazer teoria teatral, com a desculpa de que aquilo seria uma maneira de me auxiliar no meu possível trabalho, porque eu pretendia que, se eu fosse ser jornalista, seria no setor cultural. Então, com esse pretexto, mas aí o teatro começou a entrar muito forte na minha vida, né? Aí eu já estava jovem ainda, mas descobri que aí vai fazer peça de teatro, você entra com um grupo, você começa a descobrir a sua turma, eu acabei descobrindo que eu não era tão teórico assim quanto eu achava que eu poderia ser, mas que a prática era mais importante para mim. Aí eu fui praticar e acabei indo embora. Foi assim que eu comecei no meu trabalho. O Márcio está dizendo aqui que teve também um Forte Apache de madeira. O Márcio. Teve, Márcio, era legal, né? Era muito bacana o Forte Apache de madeira. Porque depois virou plástico. Depois virou plástico. E até hoje tem, né? Até hoje existe. De plástico. De plástico. Márcio está me perguntando de onde vem a sua veia cômica. Eu acho que vem dessa coisa da identificação, né? Primeiro que eu sempre também gostei muito dos comediantes, assim. Eu cresci assistindo Jerry Lewis, né? As matinês que eu assistia, a minha lembrança. Eu devo ter visto outros filmes, mas as lembranças que eu tenho são de assistir Jerry Lewis nas matinês de domingo, no cinema. Eu adorava os Três Patetas, eu sempre gostei muito do rir. E também foi uma coisa que eu nem sabia que era assim tão... Eu não falei assim, no momento eu decidi que eu seria comediante ou que eu iria enveredar por esse caminho do humor. Mas eu acho que aí foi junto um pouco da pessoa que você é, com aquilo que você quer passar, com aquilo que você tem dentro de você. E acho que, de certa forma, eu sempre tive uma coisa... Primeiro, um olhar crítico para a vida, desde sempre.
mas não crítico do mal, sabe? Um crítico assim de ver e de achar graça daquilo, de sempre ver uma perspectiva meio engraçada das situações que eu vivia ou que eu via nos amigos, a coisa. Então, por exemplo, eu tinha uma facilidade muito de perceber nos outros os tiques, as coisas e repetir, brincando com as coisas, não para debochar, mas tirando uma onda, criando os personagens, inventando como que a pessoa se mexia, se ela piscava o olho, se ela olhava para o lado, se ela olhava para o outro, o cabelo, o jeito de falar. Isso sempre. E eu nem não sei como, mas eu acho que é também muito assim, você começa a perceber que você tem mais facilidade de transitar pelo humor e não só a facilidade, mas é aquilo que te atrai, né? Assim, o que você quer da sua vida, assim, como é que você quer, que mensagem você quer passar, como é essa coisa, com o que você quer lidar. E eu acho que a alegria sempre me encantou. E acho que o riso, eu sou também de uma geração assim, quer dizer, a geração atrás de mim, né, a nossa antiga, eu só que antes, primeiro tomou posições para depois desbundar. Eu já sou de uma geração do desbunde, a gente falava desbunde, essa é uma palavra que não se usa mais, mas era uma geração mais relaxada no sentido, a gente é filho ou produto de uma turma de atores que vieram lá bem pouquinho atrás de mim, que a Asdrubal trouxe trombone, que a Regina Casella, que me influenciavam demais, e que tinha uma maneira de fazer teatro muito fácil, muito próxima da gente, onde o humor era muito presente, a graça, fazer graça daquilo. E essa linguagem sempre me interessou. Não que eu não gostasse de dramas ou tragédias, essas coisas, mas eu acho que foi... E eu fui descobrindo essa coisa que é uma maneira de se expressar, né? Eu acho que é como perguntar para um pintor por que ele pinta pastel, por que não pinta colorido, porque a gente não sabe, a gente é pintor, a gente já vai fazendo as coisas. Mas tem uma que a gente se identifica mais, e a linguagem do humor sempre me identifiquei mais com ela. Acho que é Existe isso. algum personagem seu que foi mais desafiador? Eu acho que alguns, assim, na televisão, acho que o mais desafiador para mim foi um personagem que eu fiz na novela do Miguel Falabella, que ela era transexual, era um transexual chamado Ana Girafa. Ana Girafa. Porque geralmente quando você vai criar um personagem, você busca dentro de você alguma coisa que você possa ceder para ele. Não que você tenha necessariamente, você não precisa ter aquela característica daquele personagem, né? Se fosse assim, a pessoa fazer um assassino teria que ter matado alguém, não é isso, né? Você não precisa ter. Mas alguma emoção que você tenha dentro de você, que você conheça, e vai utilizar naquele personagem ali. Principalmente na televisão, que o personagem de TV, quando você vai fazer uma novela, por exemplo, você tem que estar muito atento para isso, porque você passa 9 meses vivendo aquele personagem, né? Você incorpora, né? Acaba incorporando e a gravação, personagem ali, sim, doando, eu acho que sim, né? porque você tem que... Eu quero dizer assim, quando a gente vai fazer uma peça de teatro, você fala assim, eu vou fazer o personagem tal. Aí você estuda aquele texto, você sabe, você se prepara para aquela emoção, não só a emoção da dor, da drama, mas da risada também, da comédia. Você sabe exatamente, você decora aquele texto, você decora aquela música, e no decorrer de uma temporada teatral, você vai elaborando esse trabalho, mas sempre dentro daquele quadrado, né? Daquele texto, daquela coisa. Na novela é diferente, você vai recebendo o texto picado, você tem que viver aquele personagem ali. Você não sabe muito bem para onde vai esse personagem, o que vai acontecer com ele. A gente recebe uma sinopse, assim, fulano de tal é assim, assado. Surpresa, né? Isso, surpresa, que pode ser mudado, porque a novela é uma obra aberta. Então você tem que sempre buscar. Nesse sentido, se a gente está falando do desafio, acho que Ana Girafa foi um personagem muito desafiador para mim, porque ele era transexual, era uma trans, né? Uma pessoa que se via como um cara, nasceu com um corpo errado, não era uma outra coisa. Sim. E eu, na minha experiência, assim, eu nunca tinha vivido uma coisa assim, eu nunca não tinha essa referência tão forte. Então foi o mais desafiador, porque eu me interessei, eu fui conhecer pessoas que viveram esse dilema, que não se sentiam felizes, e foi, nesse sentido, foi o que mais, na TV, o que mais me desafiou nesse sentido. Porque eu queria ser sincero e verdadeiro naquele personagem. E uma das coisas que acaba sendo obrigada a fazer pesquisas, né? Você pesquisa, sempre. A pesquisa é essencial em tudo. Externo, assim, Eu acho, Cíntia, que a pesquisa é essencial em tudo, né? A gente tem que pesquisar muito, não só no nosso trabalho, mas pesquisar preço, pesquisar
voto, pesquisar tudo, porque senão a gente acaba se dando mal. Muita gente não Verdade. pesquisa, né? A pesquisa ela é essencial na vida da gente, para tudo. É. Pesquisar desde com quem você vai dormir, com quem você vai jantar, em quem você Até vai isso. votar, quem você vai interpretar. Tem, eu acho que sim. Não, é uma pesquisa. Até com E quem a você vai pesquisa. dormir, principalmente. Se a pessoa não vai Ah, dormir eu acho que contigo. esse. Não, isso não pode, né, Cíntia? A gente tem que estar atento, tem que estar atento e ligado nessa época, ainda mais nesses tempos difíceis que a gente vive, a gente tem que. E a Muito. pesquisa ela é essencial, a pesquisa pessoal de cada um. Porque É quando a gente não a verdade. faz, assim, e no nosso trabalho, né, no trabalho do ator, na construção, eu não conheço um ator, por pior que seja, por mais relapso que seja, que em algum momento ele não se veja, se ele vai interpretar, se ele quer fazer um trabalho, onde ele não vai se preocupar em fazer, ainda que ele encontre nele as referências, mas ele tem que Sim. fazer uma pesquisa porque não é ele, né? Senão a gente não pode ser o tempo inteiro a gente é outra pessoa. Com características, a cara, a gente pode mudar o cabelo, eu posso botar um óculos, mas serei sempre eu. Então, e o público tem que perceber que é outro personagem. Exemplo maravilhoso disso, só para falar, é o menino que eu vejo agora na pandemia, uma oportunidade que eu acho que o público está tendo de sacar isso, desse menino, eu não vou lembrar o nome dele, eu adoro, até meu amigo, conheço a família e tudo, mas me fugiu, sou péssimo com o nome. Ele está nas 3 novelas em cartaz agora na Globo. Ele faz a que eu mais gosto, que é a Vida da Gente. Ele faz o namorado, não sei, sabe quem é o ator que eu estou falando? E ele faz a novela das 7, onde ele faz um bandido, e ele faz a novela das 9, que está em cartaz também, como namorado da protagonista lá. Ele é um gênio, ele está em 3 novelas com 3 papéis totalmente diferentes. E é incrível, quem tiver a oportunidade de sacar esse momento, que puder ver, vai ver um ator pleno ali naquele. Eu adoro Tá falhando assistir. para todo Nem... mundo? Tá falhando? Tá falhando? O som Tá tá ruim? falhando. Não sei se é só para mim, né? Agora melhorou? Tá melhor. Tá falhando a Então eu vou imagem. ter que ficar assim. A imagem também? Não, o som tá saindo. O que tá Rafael, ruim? A é o imagem? nome é Rafael? Rafael, alguma coisa. Ele é um ator O pessoal divino. falou Só aqui. para ilustrar, só para ilustrar o que a gente estava falando agora da pesquisa. O Rafael é um ator super Sim. bacana que está podendo demonstrar agora no ar, em 3 trabalhos diferentes. Ele é o mesmo, você vê a mesma cara, mas você esquece completamente. Eu acho bárbaro assistir o trabalho dele. Você vê ele na novela das 6 é uma coisa, na das 7 é uma e na das 9 é outra. Eu acho isso bárbaro. Isso exemplifica bem o Eu que é. acho isso no ator uma maravilha. A quantidade de personagens que existe e você interpretar cada um a seu modo, ao modo de ver do autor, né? O autor, Isso. ele O autor é Deus. procura, né? Ele Mas o procura bacana que eu acho que acontece, o que, que eu queria falar agora do bacana, só para ilustrar o que a gente estava falando, Sim. é que a gente quase nunca tem a chance de ver isso ao mesmo tempo. Né? Porque, por exemplo, você viu uma novela que eu fiz um personagem tal. A minha próxima novela talvez seja só daqui a um ano. É outro personagem. A gente vê aquele ator fazendo, aí depois de uns meses, depois de um ano, você vê ele em outro papel. E assim vai, né? Nesse momento, especificamente o Rafael, ele está com a chance de mostrar 3 trabalhos totalmente diferentes ao mesmo tempo. Isso é muito legal, né? Porque você está vendo, são 3 novelas que estão no ar com ele, e ele tem 3 momentos bem distintos. Eu acho maravilhoso isso. E muito legal o trabalho dele nas 3. Eu adoro ele, assim, acho ele incrível como ator. Ele está, além de ser bonito pra caramba, ele está bem em todos os papéis. Isso. Que bom. Olha bem, entrou conosco o Nicásio Souza, seja muito bem-vindo. Isaac Borges, grande cantor, ele é baiano, mora aqui em Aracaju. Como vai? Mora em Aracaju. Uma voz linda, mas ele sempre está por aí. Se ele não estiver aí hoje, né, Isaac? Ele estava para ir por aí. Deco Saba também, sou super fã desse super ator. Rosas Cavalcante. Deco Saba, eu acho que é meu amigo, Deco. Que bom, bem-vindos. Lilian Terapia Capilar está aqui conosco. Maria Luana. Oi, Maria Luana, seja muito bem-vinda. Damiana Alves, uma grande jornalista, uma grande radialista, produtora cultural, está aqui conosco. Ela tem um programa também, o Dami Convida. Ela é maravilhosa. Que legal. Está perguntando aqui, como é que você vê hoje a nova safra de atores? Eu acho bacana, eu acho super legal, assim.
alguns melhores, outros piores, assim, né? A gente vê muito ator. Eu acho que atores que, assim, eu tenho muita dificuldade de lembrar de todos eles. Mas eu acho que tem uns atores bem legais, assim, jovens atores, né, que eu vejo e fico deslumbrado. O próprio Rafael, que eu acabei de falar, ele vem, é uma geração bem mais nova do que a É minha, dessa nova né? safra. É uma nova safra, e ele é um ator deslumbrante. Eu acho bárbaro. Alguns atores muito legais, muito empenhados, né, muito dedicados. Eu acho incrível, eu acho muito legal. Eu Os acho que deu uma atores. melhorada. Eu acho que deu uma melhorada. Teve um momento lá, algum tempo atrás, que teve uma safra muito ruim, né? Não vamos dar nome aos bois, mas teve uma safra muito ruim, porque estava se precisando, né? A gente está falando de atores de TV, né? Sim. Na TV, você nem sempre precisa ter o talento, sabe? Você precisa ter o perfil para aquele personagem que o cara precisa, de repente precisa ver. Porque é imagem, né? É imagem. Às vezes é mais importante ser uma moça linda, bonita, e que sabe pelo menos pronunciar 4, 5 palavras, do que ter uma atriz nem tão bonita, porque o público lida muito com o visual, com a imagem, na TV. Eu acho que a gente teve uma época aí atrás onde isso prevaleceu muito, essa coisa da estética, pela estética, não sei o que lá. Mas que, com boa sorte, eu acho que aconteceu de virem grandes atrizes bacanas e bonitas, e bons atores bonitos e carismáticos, e que conseguiram inverter ou reverter esse processo. Sabe? Acho que teve uma Acontece safra muito bem assim, legal. eu acredito também que a visão do ator, ele hoje, ele precisa não só atuar, né? Ele precisa também fazer algo além. Então, eles procuram melhorar a voz, né? A questão da expressão corporal, da dança. Da dança não, da expressão corporal, porque nem tudo expressão corporal não é só dança, né? E eu acredito também que eles estejam se empenhando e estudando para isso, né? Acho que A gente vê muita gente que canta, eu tô vendo atores aí cantando, né? Claro, né? Cris Portillo está aqui conosco, seja muito bem-vinda. Hudson Poeta também está aqui conosco. Márcio pergunta, era melhor fazer graça antes ou agora? Fazer graça é sempre bom, né, Márcio? Assim, mas ele está falando antes ou agora do que exatamente? Antes ou agora da minha vida? Antes ou agora eu não entendi a pergunta. Porque fazer graça antes eu acho que no passado. Da pandemia. Antes no passado ou antes da pandemia ou depois da... Não, depois da pandemia não, porque a coisa ainda está acontecendo, né? A gente já está na pandemia, né? Antes no passado, né? Eu acho que sempre, graça é sempre bom de fazer comédia, é sempre bom a gente poder brincar. Acho que de um tempo para cá ficou mais complicado a gente fazer humor, né? Assim, e por conta das posições que a gente tem que tomar na vida também, que a gente acabou descobrindo que o humor, algum tempo atrás, era um humor muito pastelão, um humor que, às vezes, até que ofensivo, né? A gente fazia graça. A gente conhece alguns comediantes que faziam, né, que fizeram carreira com isso, de fazer o humor da ofensa, que a gente chama, né? Ou seja, falar do careca, do obeso, do viado, do negro, fazer piada. E hoje em dia já não dá mais para a gente fazer certo tipo de piada, né? Porque a gente acabou descobrindo. E a gente acabou descobrindo que não é piada mesmo, né? Que não é uma piada. Não, é preconceito. Não, é uma mangação, né? Que chamam, né? Tem uma diferença. Porque tem uma diferença, né, entre você fazer uma anedota, uma brincadeira, uma charge, alguma coisa que brinca com aquele e essa piada de mau gosto. Eu acho que essa piada de mau gosto que não sobrevive mais. Dessa forma, eu acho que hoje em dia fazer humor ele é um pouco mais responsável. Acho que a gente tem que ser mais responsável na hora de fazer humor. Tiro isso pelo meu trabalho que eu faço com a Estela, que é bem crítico, são as subversões, que a gente sempre está brincando com as coisas. E algum tempo atrás, quando a gente foi se apresentar agora, umas semanas atrás, numa live também, que a gente teve que cantar, a gente selecionou e falou, eu falei, não, mas essa é totalmente inadequada agora, porque era uma coisa que os tempos vão mudando e a gente tem que se adaptar a eles, graças a Deus. E algumas vezes não, né? Algumas vezes quando as coisas são impostas, da censura, ou cortar uma coisa só porque não convém ou porque agride uma determinada facção, né? Pedaço da sociedade que se sente agredido e ofendido, aí esse a gente tem que pegar no pé mesmo, né? Você entende o que eu estou falando. Mas eu acho que tem coisas que a gente brincava antigamente, e que quando você vai passando e você vai melhorando e vai se esclarecendo, você fala, isso não tem tanta graça mais, isso não é uma coisa
Não dá para fazer graça com a dor alheia, Não. né? Ou com o que o outro sente, Não, com porque a dor. Eu acho que a dor. gera sofrimento, É né, com o isso. outro. E a gente quer fazer humor, né? Não dá para fazer humor, né? O humor tem que ser bom para todo mundo. Uma piada boa é que faz todo mundo rir. Inclusive o cara que está sendo. Muitas vezes a gente quer brincar, a gente quer que o cara também se divirta, né? Eu digo assim, o objeto da brincadeira, o objeto da crítica ou da zoação, ele tem que se divertir também. Se ele ficar ofendido com isso, não é engraçado. Você entende? Eu posso fazer uma piada com você, se fosse o caso, não é o caso aqui, mas eu vou pensar uma coisa para brincar com a Cíntia. Né? Mas se a Cíntia não ficar contente com isso, não tem graça. A gente tem que rever, tem que parar e pensar, pô, não tem graça, não adianta. A graça é que a Cíntia ria junto comigo de alguma coisa que eu percebi na Cíntia e que a Cíntia vai dizer, é mesmo, né? Que coisa engraçada que, né, que você está falando isso. Até se eu quiser dar um toque na Cíntia, a gente dizer assim, olha, Cíntia, se toca disso aí, eu podia chegar e dizer, Cíntia, pipipi. Ou eu posso fazer uma brincadeira com você e você mesmo se tocar, às vezes, de um comportamento, né, ruim, de uma coisa exacerbada. Acho que é por aí que o humor caminha agora, eu acho, né? Penso muito no personagem agora. Mas é isso mesmo, é diga. Com responsabilidade, você tem toda a razão. Tem que ser. Eu acho, né? Mas sem perder a graça e sem perder a gente tem que ter cuidado com isso, porque o humor não pode ficar uma coisa também fechada, grudada, né? Eu adoro, por exemplo, agora pensando nisso, eu acho que o exemplo maior que a gente tem na atualidade é do falecido Paulo Gustavo, que criou aquele personagem, não sei se vocês aí, se todo mundo assistiu, devem ter assistido, Nossa Senhora dos Absurdos, que era uma personagem do Paulo, que era uma mulher que ele fazia que falava os maiores absurdos do mundo. Né? Assim, ela era preconceituosa, era racista, era homofóbica, tudo que você imagina. E o Paulo fazia isso brilhante, porque ele colocava de uma forma que você ria daquela situação, e você entendia que ele não era preconceituoso, mas ele está denunciando uma certa facção, uma pessoa, esse comportamento, quão ridículo é esse comportamento, expondo ao ridículo aquela pessoa. Então você ouviu o personagem falar coisas que você ria daquilo, mas você falava assim, mas que absurdo, né? A palavra era tanto que a mulher se chamava Nossa Senhora dos Absurdos. Era o personagem dele, que era muito divertido. Quem não conhece, entre na internet, pesquise. Tem muita coisa a dizer desse personagem do Paulo. É muito divertido, vale a pena ver. É muito divertido. Você fez Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou. Fiz. Nossa, com a Mônica. Muito engraçado. Era divertido. Filme. Nossa, muito divertido, né? Foi fazer. Coincidentemente, eu não fiz. Não, a gente acabou de falar do Paulo, só vou dizer que o personagem que eu fazia chamava-se Aníbal. Eu fazia o Aníbal na TV. Eu fazia na TV esse personagem, na série, nas 4 temporadas. E o Paulo Gustavo fazia no cinema. O Paulo fez o Aníbal no cinema, era o Paulo Gustavo. A Mônica fazia a mesma personagem, a Fernanda. Mas era Paulo Gustavo, que na verdade era o personagem, o Paulo era o melhor amigo da Mônica, né? E que será sempre. É um grande amigo dela, que era. O Aníbal é baseado muito no Paulo. Né? É que quando. Eu acredito que deveria ser ele a fazer a série, mas, para minha sorte, né, ele não pôde fazer, né, porque ele tinha compromisso, ele estava fazendo o filme dele, estava fazendo 300 coisas. E eu acabei sendo convocado, que me deu muita alegria fazer, né, o personagem e dividir esse personagem com ele. Mas o personagem é do Paulo, entendeu? O personagem, quer dizer, eu interpretava não baseado no Paulo, era o meu Aníbal, mas a gente dividia esse personagem, que me dava muita alegria e orgulho, né? Mas o Paulo fazia no cinema. E eu estava conversando isso hoje com um amigo, que eu disse que você tem muita semelhança com ele, em relação à questão do humor. Do humor. Do Paulo? Do humor. Muito. Muito. Tem, claro que sim. Acho que o Paulo era bem. O Paulo, eu acho que era bem mais que eu. Ele era um cara muito, muito talentoso. Não que eu não seja. Não que eu não seja. Mas o Paulo tem uma tinha, né? Teve uma facilidade grande de compor os personagens brilhantemente, principalmente os femininos, né? Ele fazia uma caricatura assim. Também, né? Fiz, mas eu acho que a gente tem que reconhecer quando o outro é melhor. Que nem jogador de futebol achar que vai ser melhor. Não dá para. O cara era. Eu jogo bem, não estou dizendo que eu não estou me abaixando, não, porque eu estou longe de mim. Jogo, mas o Paulo era.
como se diz na Bahia, aqui eu falar, o Paulo era de fuder. Aqui na Bahia, a gente, quando fala de uma coisa, que a coisa é boa, você fala, mas olha, é de fuder. Né? Tem até camiseta aqui na Bahia escrito de fuder. Não é nem palavrão isso, sabe? Acho Não, que em porrada, tudo aí, né? Aracaju não se fala, não. Fala também, eu sou baiana. Eu moro aqui, mas eu Ah, sou você é baiana. baiana? Sou. Você é de onde aqui? Você é Eu de sou da onde? cidade, eu sou do interior, sou de Paulo Afonso. Paulo Afonso, cidade de nosso amigo Arquimedes, não é isso? Isso, Arquimedes mora em É Jaraguá, que fica isso. do ladinho de Paulo Afonso, mas a gente se conheceu lá. Sim, mas Há muitos anos, amigos mas de infância. ele se É, apresenta ele diz que é de lá, Paulo Afonso, né? de Paulo lá Afonso, mesmo. é isso, Não conheci ele né? lá, de infância mesmo, de tomar banho de Querido. cachoeira. A gente tomava Oh, banho que nas cachoeiras em Paulo delícia. Afonso. Né, Maravilha. Arquimedes? A gente ia para um lugar chamado Paraíso, que é um lugar Oh, onde que a água não está. delícia. A cachoeira, quer dizer, a comporta não abriu, e fica aquela poça de água, e aquelas águas caindo assim Ah, que das pedras, e é maravilha. chamado de Paraíso, a coisa mais linda do mundo. A gente tomava banho lá, no É, Paraíso. que Era uma turma delícia. grande, gente, muito Que bom, época bom, que boa. bom. Ó, o Pronto, vamos Isaac combinar um dia de Borges, fala. Diga. para ir para Paulo Afonso, né? Claro, Conhecer. tomar um banho Não nesse tá, paraíso. o Rio São Francisco estão matando, né? O Rio São Francisco. É, Deus E me aí, perdoe. infelizmente, aquelas cachoeiras todas que abriam, não está mais abrindo como antes, por conta da quantidade de É, água do rio, né? Infelizmente, hum, a gente tem que pedir socorro pelo Rio São Francisco. é isso, muito. Diga, O você ia Isaac, falar com uma pessoa? o Isaac Borges está falando o seguinte: o que você diria para essa nova geração, para essa nova safra de artistas que estão surgindo? Os que já estão trabalhando ou os que ainda vão trabalhar? Porque eu diria, pense bem. Pense bem se é isso mesmo que você quer. Porque Eu acredito que eu acho que é por aí. Mas pense bem. Eu acho que em todo trabalho, né, toda carreira que você vai seguir, você tem que pensar bem se é isso mesmo que você quer. Nessa carreira, que é muito glamourizada, né, a carreira do glamourizada. ator, do artista, que é glamourizada, as pessoas têm uma ideia. Eu fico pensando assim, aqui em Salvador, no Rio acontecia isso comigo. Eu sou uma pessoa que leva minha vida muito na minha, muito simples. Eu vou ao mercado, eu sou aquela pessoa mesmo. Sim. Eu não abro concessão das minhas coisas, não, sabe? Porque não, mas tem gente que ainda faz um tipo. Eu não, estou de boa mesmo. Então eu vejo que as pessoas às vezes ficam olhando para mim, achando estranho. Eu falo uma conta, eu tenho uma ideia, eu no Rio, quando eu andava de metrô, e eu andava de metrô no Rio, um dia uma pessoa no metrô falou assim, mas por que você está fazendo no metrô? Eu falei, como assim, o que eu estou fazendo no metrô? Aí ela falou, mas você, porque na cabeça dela, ela achava que eu tinha que andar de carro blindado, eu acho que eu tinha, porque Ou você é ator helicóptero. da Globo. Eu falei assim, aí eu disse assim, mas eu tenho tanto direito a andar de metrô quanto a senhora, eu pago imposto como você, eu comprei meu bilhete, eu estou aqui, por que eu não posso usufruir? Mas eu entendi a colocação dela, porque ela acha que a gente vive numa... Então eu falaria para as pessoas que estão começando, Podre de principalmente assim, ricos e milionários, de helicópteros. eu falaria para os jovens atores agora que vão, façam, se querem mesmo, mas pensem bem, porque é uma carreira difícil, onde você vai lidar com muitos altos e baixos, nem sempre você está num momento esplendoroso, e você tem que ter cabeça para segurar essas entre-safras, esses momentos onde não tem, às vezes, trabalho agora, por exemplo, não só por conta das dificuldades da nossa A área, pandemia, mas a né? gente está atravessando, assim, a pandemia é assim, dessa, então, acabou com tudo. Mas é um trabalho. Eu acho que é assim, as pessoas têm que pensar bem, pense se você quer realmente, se é o seu barato mesmo, se é isso que você quer, porque eu acho que o que falta, às vezes, para alguns atores que vão, é porque vão direcionados num caminho, eu vejo uma visão acho que eu quero dizer assim, melhor entrar para um reality show, então, que aí você vai ficar famoso mais rápido, vai ter seu brilho, entendeu? Que aí vai poder ganhar até mais dinheiro de uma vez só, entendeu? Eu digo assim, se o seu barato for realmente trabalhar em qual que seja assim, a área da atuação que você queira, se é o drama, se é a comédia, se é não sei o quê, mas se o seu barato é esse, é trabalhar dessa forma, é viver o outro, é se dedicar, é emocionar o outro através do seu trabalho, então vá com força, mas vá preparado, porque não é uma carreira das mais fáceis, não, viu? Assim, ela é maravilhosa, é uma carreira maravilhosa, te dá muitas gratificações, te dá muitas alegrias, mas é uma carreira que também, às vezes, dá tristeza, eu preciso dizer, porque eu acho que as pessoas só falam do glamour da nossa profissão, e Só não fala é, do lado do né? glamour. Né?
Tem glamour, mas também tem labuta, tem trabalho, opa, tem suor, Tem né? suor. O É. Márcio está dizendo aqui, sou amigo do Miguel. E ele sempre fala de Ou, você com muito carinho. eu também, eu só falo do Miguel com carinho. Miguel Falabella é das pessoas mais importantes da minha vida. Assim, eu tenho uma relação com o Miguel atualmente a gente mora longe, a gente não se frequenta tanto, né? Porque, enfim, moramos em cidades diferentes, longe, não sei o que lá. Mas eu acho que o carinho, a gente viveu uma época juntos muito intensa, muito forte. Eu fiz vários trabalhos com ele em teatro, trabalhamos muito no teatro, e o teatro tem isso, sabe? O teatro ele cria mais até do que a TV, do que o cinema, nem tanto. O cinema você também vira uma famíliazinha, mas que o teatro não, o teatro te dá uma família para a sua vida inteira, sabe? Assim, É bem é como se humanizado, você. né, o teatro, né? Porque as temporadas de teatro, no meu caso com o Miguel, por exemplo, eu fiz uma peça com o Miguel que eu fiquei, uma delas a gente ficou 1 ano e meio em cartaz, quer dizer, depois eu fiz uma outra que a gente ficou mais 1 ano, depois eu fui assistente de direção de uma peça com ele, que ele atuava e eu era diretor junto com o Jacqueline Johansson, e ele ficou 3 anos, imagina, 3 anos com a peça, quase 4, e era uma coisa que eu estava lá quase todos os dias com ele no teatro. Então, é uma vida muito intensa que a gente vive. A gente tem muitas histórias. E, além do Miguel ser uma pessoa, um amigo brilhante, maravilhoso, porque que eu amo de paixão, que eu só quero bem, e que é uma pessoa muito importante na minha vida mesmo. Tem uma importância imensa, não só na minha carreira, mas na questão pessoal também, Pessoal, vida né? pessoal. Miguel sempre. Ele foi muito próximo de minha mãe. Minha mãe virou um personagem dele, né? Minha mãe adorava o Miguel. Miguel colocou minha mãe numa peça, fez um personagem com ela. Então a gente tinha uma relação familiar quase. E apesar da distância, a gente ainda. Por isso que eu acho que ele fala de mim com carinho, assim como eu falo dele. Como a gente se ama mesmo. É Você amor, vai é muito ao irmão, é Rio brother. ainda? Você ainda vai muito ao Vou Rio passear? menos. Eu vou menos, sabe? Eu morei muito tempo no Rio. Meus amigos falam, você não vem ao Rio? Eu falei, gente, eu vivi o Rio de Janeiro a minha vida inteira, entendeu? Eu morei no Rio a minha vida inteira. Pequenos momentos que eu passei em São Paulo trabalhando, mas nunca tive casa em São Paulo. Eu morava em São Paulo, fazia trabalho, então era acampado em São Paulo. Eu nunca tive Sim. CEP em São Paulo. Eu acampava lá uma temporada e ficava um tempo, mas minha casa sempre foi no Rio. Vivi no Rio. E quando eu resolvi sair do Rio, eu já estava muito desgastado do Rio de Janeiro, assim, sabe? O Rio de Janeiro já não era mais o meu Rio de Janeiro, a minha cidade, né? Eu meio que elegi Salvador como minha cidade, o lugar que eu queria estar. Então eu vou eventualmente no Rio para trabalhar, entendeu? E para falar a verdade, eu estou aqui há 4 anos e todas as vezes que eu fui ao Rio, o que me levou ao Rio foi trabalho. É sempre um prazer rever meus amigos, encontrar as pessoas que eu tanto amo, entendeu? Mas eu prefiro que elas venham aqui. Hoje mesmo, essa semana agora, estou recebendo um brother meu aqui em casa que me dá uma maior alegria ele vir. É como se o Rio viesse me visitar, entendeu? Esse meu amigo, que é um amigo querido que está hospedado aqui, vai ficar até sexta. Então eu fico tão contente quando vêm os amigos para cá, que eu posso vê-los no teatro, que eu posso passear por aqui. Eu fico, evidentemente que é bom também a minha cidade, né? Mas não é mais uma Eu cidade morei no tão... Rio de Janeiro. Eu Morou? morei uns 7 anos no Rio de Janeiro. Foi bom, a época que eu morei Mesmo. lá foi bom. Foi a época que estava tudo pacificado, né? Foi maravilhoso. Eu E tem voltei, tempo tem isso, 8 então. anos. Tem 8 anos que eu voltei. 8 ou 9 anos. É Já estou mesmo. aqui de volta. Resolvi voltar para cá. Eu moro há 4 Mas eu aqui. amei. O Rio é maravilhoso, o Rio é uma cidade incrível, assim. Porque para mim, sabe, Cíntia, o Rio ele foi se transformando numa coisa assim, natural, não é? Tá mal Eu não sei se foi a administrada, né? cidade, eu não sei, mas também eu acho que nem foi tanto a cidade que mudou, acho que fui eu quem mudou, sabe, um pouco. Porque você vai envelhecendo, você vai mudando um pouco, e aí antes que eu ficasse aquela pessoa saudosa, no meu tempo, no Rio, aí eu falei, não, quer saber, vou guardar esse Rio que eu vivi, maravilhoso, meu, dentro da minha lembrança, do meu coração afetivo, e vou partir para uma cidade que eu amo, que é Salvador, que sempre amei, que sempre tive uma relação intensa com Salvador. Desde garoto, Salvador, apesar de não ser baiano, de não ter mais Salvador,
Eu acho que é a cidade que eu mais visitei, que eu mais estive, depois Se do Rio, claro, identificou, né? né? Se identificou. A vida toda eu tenho um carinho por essa cidade, eu me sinto bem aqui. Eu me sinto bem em Salvador, eu gosto da cidade, eu gosto do povo, né? Porque a cidade não é a geografia da cidade, né? Não, As cidades são são as quase todas iguais. pessoas. As pessoas, eu gosto É. do soteropolitano, eu gosto do baiano, eu gosto dessa energia que emana daqui, eu gosto da cultura, eu gosto da Comida, mistura, adoro a comida, e adoro o povo, eu adoro tudo, eu adoro essa cultura daqui, a religião, a religiosidade, sabe? Apesar de não ser um praticante, mas eu tenho uma mas identificação grande, e um respeito imenso assim pelo candomblé, pelo catolicismo, tenho por todas essas religiões, sim. mas devo dizer que as religiões de matriz africana sempre me encantam muito e são as que mais me É o inspiram, batuque. assim. É o batuque É que encanta. o batuque da fé, né? O batuque da fé, Batuque. assim, que está presente aqui, né? Não tem como você entrar no mar de Salvador e não achar que você tem que pedir Não. licença Você para se Iemanjá, arrepia né? todo, né? Você se arrepia todo. Ela está em todo mar. Eu falo para um amigo meu, eu digo assim, olha, Iemanjá está até aí em Ipanema, onde ele mora, sabe? Eu falo assim, vai, Iemanjá está lá, mas eu acho que ela vem dormir aqui, ela dá uma passada aí, mas ela dorme aqui com a gente, sabe, em Salvador. Ela fica aqui. Aí de manhã, quando ela acorda, ela vai dar uma olhada no resto do terreno dela, aí ela dá uma passadinha lá pelo Rio. Mas ela mora aqui, né? Ele ficou brincando com ele, né? Que eu acho que é por aqui que ela mora. Tanto que a casa dela está ali no Rio Vermelho, né? No Rio Ali no Rio Vermelho. Vermelho, É. que é a casa de Iemanjá. Aí eu fico zoando ele, digo assim, não, fique tranquilo que ela já está lhe protegendo, mas ela mora aqui onde eu estou, viu? Para Pois ele. é. Venha para cá. É Tá. isso. Tá Muita aqui gente está vindo. a modelo Souza Verônica, está aqui. Seja muito bem-vinda. Hoje, Gladstone Portugal, grande poeta, está aqui também, grande radialista. Chiquinho, que legal. do fã-clube aí de Humor em Família. Bruna Ricinho, uma grande dançarina aí, amiga minha aí de Salvador, tá? Salvador. Pessoal de Salvador Ah, que aí delícia. presente. Que Souza bom, que Verônica, bom. parabéns, você é sucesso. Obrigada. Rafael Cardoso, relembrar o nome do pessoal Rafael aí. Cardoso, exatamente, exatamente. É, e deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Derinho Oliveira, também um grande produtor aí de grandes misses, né? Tá sempre levando as misses aí para o Miss Brasil, Miss Mundo, Olha Miss que legal. Universo, Miss Tudo, né, Derinho? Derinho é um grande amigo É, também de infância lá de Paulo Afonso também. Mas tá sempre também. viajando aí, levando as misses para tudo quanto é lugar. Nicásio, Marcelo tá aqui conosco, Roberto, Isaac dizendo que é seu fã. O Márcio, Obrigado, ele está Isaac. fazendo Isaac. É tanta gente, Que tanta gente aqui bom. conosco falando, né? Eu tenho uma surpresinha para você. Pra mim. Os fã-clube aqui de Rogério Silvestre também está aqui conosco. Verdade, na TV o visual tem um sobressalto. Mari, Arilson, eu gostava do Tem. personagem que dizia: eu saio da Bahia, mas a Bahia não sai de mim. Eu também adorava fazer. Tinha um carinho imenso por esse personagem. Deixa eu ver, muita Que é gente, muita baseado em gente. fatos reais, viu? Só para ela saber. Olha, Esse personagem eu criei de tanto vir para a Bahia, né? é, Eu fiz ele no teatro, do teatro ele foi para a TV. O o personagem Márcio nasceu no teatro. está perguntando o que te levou a optar pelo Nordeste como residência. E você acabou de falar, né? É. Perguntando aqui. Olha quem entrou aqui conosco, o ator Raimundo de Souza. O Olha, o Raimundo, Raimundo de Souza, conheço, claro, o Raimundo de Souza, querido. ele fez uma live comigo É, maravilhosa também. Levei ele aqui na uhum. rádio. Eu quero trazer você para a rádio aqui. Ah, que ótimo, Eu vamos faço um combinar. programa aqui dia de quarta-feira na rádio. Quando você vier para o lado aqui de Aracaju, Aracaju. Arquimedes presente. Cadê? Só um minutinho que eu tenho uma surpresinha para você. Délio, Ariel tá aqui, Jorge, tanta gente entrando. Beto Brown, Beto Brown, meu Daniel, amigo do Rio. Beto Brown com quem olha, eu tá fiz aqui. teatro. Aí, a surpresinha. Ei, tudo Já pintou bom, teu querido? nome. Calor Não? no Oh, verão, Vocês a combinaram uma você festa vai entrou. coisa? começar. Olha, com a blusinha. Oh, eu Mesma tô blusa, meu sabendo. amor. Que Querida, até bom maravilha. você. Que bom lhe ver. Salem, Bom quando dia, você bom dia. falou de você, tem tantas coisas boas nessa Bahia e você ainda vem agregar esse valor que você traz Oi. lá do Rio de Janeiro. Eu, sempre que encontro com você, que falo com você, as energias da gente se multiplicam.
Você é uma pessoa que Isso. irradia muita luz, muita paz, muita sabedoria, muita sinceridade, muita simplicidade. E uma das Muito. passagens na sua vida que me marcou, quando eu fui convidado de Hebe Camargo para participar do programa dela, e nesse programa você estava, participou Zezé de Camargo e Luciano, e você Sim. na plateia, atendendo a um convite dela, para depois sair para jantar com o Zezé de Camargo, lá na Alameda Campina, nas Leles Tratoria. E em um dado momento, quando eu cheguei no camarim da Hebe, eu levei rosas colombianas vermelhas que ela gostava, né? Ela amava, é. O programa que a gente se confraternizou, aquela coisa toda, que foi ficou até eu, Marcelo Dantas, que à época era empresário de Daniela Mercury, a gente lá. E Sim. quando nós procuramos você, não encontramos mais. Aí a Hebe fez, poxa, eu queria tanto que o Luiz tivesse nos acompanhado, ao menos poderia ter levado essas rosas para ele. Eu gosto tanto daquele Oh, moço. Para mim, é o melhor humorista do Brasil. oh, que Então, você amor. Cara, que felicidade ouvir isso. era assim, aquela pessoa encantadora. E a lembrança Era. que eu tenho quando chego lá na Tratoria Leles, na Campinas, é dessa É conversa que lembrada. nós tivemos na mesa, eu, ela, Zezé de Camargo, um luxo, e ela sempre falando do seu talento. E na Bahia, E ela é claro, muito que a gente querida. muito Você sabe querido. que ela é muito querida. Só para saber, a primeira vez que eu fui no programa da Hebe foi muito engraçado. Porque eu tinha uma, eu só de falar da Hebe, eu fico arrepiado, porque eu tinha uma relação, a Hebe era assim, na verdade, a Hebe é minha Xuxa, né? Porque a Xuxa, eu sou de uma geração que não tem Xuxa, eu vi a Xuxa, eu já era grande, não sei o que. A Hebe era minha Xuxa, assim. Eu vejo a Hebe desde que eu tinha meus 10 anos, a Hebe já estava na televisão, então eu achava a Hebe a Hebe sempre foi uma pessoa familiar para a gente, né? Ela para mim era uma tia. Eu tinha uma coisa. Então, a primeira vez que eu fui no programa dela foi muito fácil, porque apesar do nervosismo de estar em frente à Hebe, no sofá, e ela daquele jeito dela maravilhoso, mas foi uma reação, isso que você está falando, essa coisa, eu sei que é sincero o que ela falou, porque foi tão natural, a gente riu tanto, parecia. Aí uma hora até na brincadeira, assim, eu falei assim, ela perguntou qual era o meu sonho, porque aquelas coisas de programa, televisão, ela perguntou que sonho que eu tinha que realizar. E eu falei assim, meu amor, eu já realizei, meu sonho de criança era vir no seu sofá, entendeu? Eu estar sentado nesse sofá agora com você aqui conversando já é meu sonho, né? Aí foi emocionante, porque ela sentiu que eu não estava fazendo médico, era verdadeiro aquilo, e por conta disso, vou te falar, a gente ficou brother ali, né? Não sou amigo dela, nunca fui de frequentar a casa, essa coisa, mas não teve uma vez que eu tenha pedido alguma coisa a ela para para divulgação de trabalho, de você ter que ir lá na televisão divulgar uma coisa. Ela nunca disse não. Ela nunca disse. Depois disso, fui essa vez no Zezé também, você deve lembrar, cantei música do Dussek. Você imagina Isso. que outra, uma época que eu não tinha tanto musical e eu não sou um cantor nato, a Hebe, ela podia, e não teria nada demais se a produção me dissesse assim, mande a música gravada para a gente ouvir, pelo menos esse doido sabe cantar. A Hebe me colocou cantando no programa dela, não, entendeu? Ela disse assim, não vem, entrou, ele vai Hebe cantar e vai cantar, e maravilhosa. aí, ela é maravilhosa, ela é uma deusa, eu fiquei muito mexido com a partida dela, e tinha uma paixão, eu tinha realmente uma paixão imensa por ela, e fico feliz de você confirmar isso aí nas suas palavras, dessa conversa com a Hebe, assim, que eu tinha um amor imenso, um respeito, um carinho por ela, e uma admiração, acho que eu e o Brasil inteiro, né? Assim, todo mundo. Pois é. E ela é minha Xuxa. Pois é, a mesma admiração que Margarete Menezes, nossa amiga, tem por você, que Dadá, essa Isso, equipe é. inteira maravilhosa, tem por você, né? E reviver, rememorar os velhos carnavais dos camarotes de Daniela Mercury, onde tudo e Oh, meu todos se Deus. encontravam e se misturavam. É uma magia E que vamos hoje... voltar, né? Vamos voltar. Vamos Assim voltar a será. nos encontrar logo, se Deus Ó, quiser. receba o meu abraço, o abraço de Jeremoabo, Não. o abraço de Paulo Afonso, o abraço da Bahia e o beijo do Brasil. Feliz em você. Meu lindo. Você. E a gente não se viu na sua última estada aqui, viu? A gente não Foi. se viu, mas vamos nos encontrar, que logo você volta e a gente vai estar Haverá junto. novo encontro e eu quero estar junto também desse Beijos. encontro aí. Vamos, beijo lindo. Tchau, meu amor. Fique Obrigada, bem. Arquimedes, pela tua participação. Derinho tá mandando um abraço. Ele é Isso, lindo, né? querido.
Eu adoro Eu, Arquimedes, é um Arquimedes, fofo, a né? gente se diverte muito. Sempre que a gente se encontra é muito divertido mesmo. O É, Arquimedes é muito, muito divertido, sempre. É um também, fofo, um já querido. grandes histórias com Arquimedes aí. É, imagino. Arquimedes é. E é engraçado ele também. Me Ele lembro de uma é. cena que a gente foi comer ali como é o nome daquele restaurante ali, meu Deus, bem famoso, que tem aquelas moquecas maravilhosas. E ele foi contar uma história, e ele, ao relatar a história, ele incorporou, né, o Ele incorpora. personagem da história, e ele deitou no chão do restaurante. Eu fiquei olhando assim para a cara dele. Nós tínhamos acabado de fazer um trabalho. Eu fui para fazer um trabalho de fotografia de um hotel 4 rodas aí. E a gente foi almoçar nesse lugar, que eu esqueci agora, fugiu o nome. E ele De contando essa história, muqueca, o que muqueca, não é o que Quimuqueca, é muqueca, o outro. Bem famoso. Iemanjá, Iemanjá. Pronto. Iemanjá, Iemanjá. Iemanjá. E ali ele deitou no chão. Eu fiquei olhando assim, o que Ah, é isso, hein? Pelo amor de Deus. Mas mas foi é um querido. maravilhoso. Mas o Mas ainda Arquimedes, faltou. o Arquimedes é uma dessas pessoas, o Arquimedes, que tem esse dom de agradar todo mundo, né? Que é uma simpatia Isso, só. E além de que uma pessoa, ele tem essa coisa maravilhosa nele, que é o estar à vontade, né? Uma pessoa muito à vontade. Por isso que eu acredito que tenha tentado deitar no chão mesmo para contar a história, Deitou porque ele está bem bonito. né? À vontade no planeta. Aí, ele tá À falando vontade aqui, no planeta. Iemanjá, foi Iemanjá, tu lembra dessa cena, né, Iemanjá. Arquimedes? Que você deitou no chão e eu fiquei olhando para sua cara. E a gente riu muito ali, a fotógrafa estava lá, tinha outros, mais 2 modelos, né? Foi um trabalho incrível que nós fizemos, foi maravilhoso. Salem, já temos quase 1 hora de live, né? Live boa é assim, Filho, passa que a gente nem sente. Mas passou. como foi Bom, trabalhar com Xuxa? Você fez 3 filmes de Xuxa, não foi? Que foi fiz, Xuxa fiz. Gêmeas, Abracadabra e Popstar. Em cada um você fez um Foi. personagem diferente. Como é trabalhar com a Xuxa? Eu tenho loucura Ah, para é um conhecer amor. Xuxa. Ela é uma deusa, Xuxa, Eu né? Ela é imagino. um amor de pessoa Eu ainda também. conheço Também Xuxa. foi, conhece. E Xuxa é um amor de pessoa, sabe? E eu trabalhei com ela, como você falou, nesses 3 filmes, e ela estava bem no auge mesmo, né? Não que ela não esteja hoje, não seja a superstar que ela é, mas naquele tempo ela era Não vai uma deixar loucura nunca. mesmo. Uma vez Não, rainha, não vai para deixar. sempre rainha. Mas eu digo do acesso. Eu acho que hoje em Não, dia ela sim, sim. pode ter uma vida mais tranquila, entendeu? Nesse sentido Sim, que eu sim. quero dizer, assim. Sim. Naquela época era uma loucura, a gente ia gravar ela. Popstar era um popstar total, o set era fechado, porque senão o povo invadia para ver Xuxa. Era uma Ainda é um pouco assim, loucura, mas né? naquela época eu acho que era bem mais. Mas Xuxa é uma pessoa, eu brinco também com ela, assim, eu falo assim, que Xuxa tem uma coisa abençoada mesmo, sabe? Eu não estou falando para fazer média, não. Xuxa é uma pessoa que ela tem uma energia, assim, quando você a conhece, você vê, ela abraça você, é uma coisa muito doida o abraço de Xuxa, sabe? Eu falo É? para ela assim, ai, me dê um abraço, amiga, dá um abraço aí, porque ela é tão intensa, ela é verdadeira, Xuxa, é uma menina, uma moça, Parece, uma ela mulher, transparece isso. ela é assim. Apesar de tudo que falam dela, aqueles blá blá blá, aquelas coisas, ela não é nada disso. Ela é uma querida, uma pessoa super gentil, uma pessoa gentilíssima, entendeu? Que podia, porque ocupou um patamar como poucos Altíssimo. aqui no Brasil, altíssimo, Verdade. né? Ainda é uma grande estrela, mas naquele auge, eu estou querendo dizer que no auge que ela Não, estava naquele momento, É no afã mesmo, na é, questão do fã, tá e ela ali, aquele. Eles sempre têm. E ela sempre. Não, porque sempre a gente escuta falar algumas coisas, né? Eu ouvia o tempo inteiro, ainda mais que quando você trabalha com a pessoa, todo mundo tem uma história para contar, para falar mal alguma coisa. E eu disse: olha, todas as vezes que eu vi Xuxa do meu lado, ali trabalhando, no trabalho ela é exemplar, ela é super dedicada, super bacana, super. Entrada dentro, inteira no barato. E nunca vi Xuxa fazer uma grosseria com ninguém, pelo contrário, só vi ela ser gentil o tempo inteiro com todo mundo em volta, de uma delicadeza, de uma. Enfim, Nossa. eu acho ela. Eu sou suspeito para falar. Fiquei com mais vontade É. ainda de conhecer Xuxa. Daqui Mas a está pouco dizendo ela está aqui, por aí de em novo. breve, É, em breve. Olha, o Raimundo ela é está uma falando deusa. aqui. Raimundo, Luiz Salem e Cíntia, um Diga. beijo a vocês. Tem que sair. Amei a live de vocês. Beijo, Raimundo. Muito obrigada por você Beijo, estar aqui Raimundo. conosco Obrigado. Você sempre. ter... Um amor, uma pessoa maravilhosa também, o Um Raimundo, fofo, um né? querido. Um ótimo ator. Pronto, então é isso. Eu queria falar sobre. Você trabalhou com público infantil, porque assim, Xuxa ela trabalhava o público infantil e juvenil, né? Ela tinha esses Sim. 2 públicos onde ela atingia bem. É mais fácil trabalhar com esse público?
Não sei se é mais fácil. Trabalhar são outros riscos, né? As exigências são outras, assim, quando a gente vai trabalhar. Tem algumas facilidades, né? Mas o trabalho, quando ele é profissional, ele é sempre complicado a gente executar com qualidade. A preocupação é sempre a mesma. Então, não tem muita diferença, assim, né? Não, né? Essa coisa. A gente escuta falar, a criança fala, não tem como enganar. Mas eu tenho outras dificuldades para trabalhar para a criança, porque as exigências são outras. Mas eu acho que para o trabalho, para quem está trabalhando, eu, por exemplo, eu nunca diferenciei assim. Eu fiz teatro infantil no começo da minha carreira, né? Depois trabalhei em peças de jovem, com o público mais adolescente, para o público adulto. Eu acho que vai muito do seu empenho no trabalho que você faz, né? Não tem uma diferença para que a gente está trabalhando. A gente tem que ter o compromisso igual, eu acho, né? do seu trabalho, da qualidade desse trabalho, de fazer bem, executar bem o seu trabalho. Acho que é isso. Vamos falar um pouquinho agora do que você está realizando? Desse novo projeto Estou realizando? aí? Sim. Vai. Na verdade, eu acabei de estrear um filme que eu escrevi o roteiro junto com a minha amiga Estela Miranda. Foi meu primeiro roteiro para cinema. O filme chama-se Quem Vai Ficar com Mário? Ele está em cartaz agora. Quem Vai Ficar com Mário é uma comédia muito divertida e o roteiro é meu e da Estela Miranda. Eu assisti semana passada e foi um prazer escrever esse roteiro. Vários atores bem legais. Nani People faz o filme maravilhosamente bem. Nani People faz. Tem vários atores que eu não vou, evidentemente, lembrar o nome agora, mas minha amiga Alice Borges. Várias pessoas bacanas fazem o filme. O que a gente está... Essa pandemia, a gente está meio que correndo atrás do que dá para fazer, do jeito que dá. O que tem pintado mais nesse momento agora, eu vou fazer proximamente não chega a ser uma live, a gente vai fazer uma apresentação dentro de um projeto para a internet da Unimed BH, que é o que vai rolar. Plataforma, dentro de uma isso, né? plataforma, né? Qual é a plataforma? De uma plataforma... Ainda Eu não sei te falar nada disso, não. É da Unimed. Depois, é da Unimed. para mim os detalhes, Passo. para poder divulgar. Passo. Divulgue para mim. A gente vai apresentar o show, que é um show que eu faço com a Estela há muitos anos, chamado Gozados. E eles chamaram a gente vai apresentar. Era para apresentar agora em julho, mas por conta sempre tem uma confusão, passou para agosto. É o que tem. E planos futuros. Eu vou levando minha vida agora, sabe, Cíntia, como rola. Tenho feito uma opção de coisa assim, desse tipo de coisa, me encontro com pessoas, trabalho. Tá difícil a gente sobreviver, né? Eu até estava falando com esse meu amigo que está aqui em casa, que veio do Rio, ele é do ramo da moda, ele é estilista, tem uma confecção lá no Rio, e para ele também todos os campos, todos os mercados estão difíceis, né? Todos. E a gente está aí, a gente está aberto para sugestões, para convites, entendeu? Eu estava com vários projetos aqui em Salvador, eu cheguei a fazer meu espetáculo aqui em Salvador antes da pandemia, né, evidentemente. Fiz 2 temporadas pequenas, um espetáculo meu, um pocket, um stand-up, e ia começar a dar aula, porque eu dei muita aula no Rio, na Cal, ia dar aula aqui, aula. Sim, eu até também falar sobre a Cal, se existe projeto para a Cal, né? É isso. Fiz oficinas de comédia. Trabalhei um tempo lá, umas 3 vezes, umas 3 temporadas. Mas tudo dançou, então a gente está esperando. O que a gente tem que planejar agora é torcer para que tudo isso passe logo, que a gente seja vacinado, todo mundo. Eu já tomei a primeira dose, estou esperando minha segunda. Né? Então, a gente tem que torcer para que todo brasileiro seja vacinado, para que a gente possa voltar, pelo menos, a pensar no como que a gente vai viver e se virando aí com o que tem, né, amor? Assim, para o que está dando, né? Está dando para correr atrás. É isso. O lado negativo é muito extenso, né? Da pandemia. É de uma gravidade. Quase cai. É de uma quase cai. Quase. É de uma gravidade assim absurda. Mas o lado positivo, se é que é o lado positivo, é isso aqui, ó. Essa interação que nós podemos ter com as pessoas que a gente nunca imaginou que fosse ter. Né? Então, esse é o lado positivo dessa desgraceira, porque é uma desgraceira. Né? A gente está conhecendo mais pessoas de verdade. Exatamente. Então, isso é o lado positivo. E, graças a esse lado positivo, eu estou aqui com você hoje. Que bom, eu também adorei.
E quero Adorei estar muito aqui com te você. agradecer Eita, pô. sua disponibilidade, sua gentileza, né? Seu carinho. Imagina, Tá aqui comigo, imagina. aqui, uma noite de terça-feira, conversando sobre um pouquinho Isso. sobre você, sobre sua Véspera, carreira, quase né? véspera de São João. Quase Véspera de véspera São de São João. João, Cíntia. Né? E Amanhã a São gente João. comemora. Amanhã Eu já vou se comemorar amanhã. comemora, Amanhã né? eu já E vou fazer uma pequena comemoração, né? Com os amigos bem pequenininhos, mas vamos comer nossa sim, canjica, nosso curau, vamos fazer isso aí. dar o nosso jeitinho de saudar São João e pedir dias melhores, né? E, Pedir a São João que nos ajude, por favor, né? estamos É isso, precisando. É isso, é meu isso. querido. Ó, o Ricardo Coruja está dizendo que você é show. Ele também é de Paulo Afonso, está aqui conosco. Ô, Obrigada Ricardo, pela obrigado. participação de todos que estão aqui, né? O Luiz volta comigo na rádio. Depois a gente vai Pronto, você combinar, combina, me chama. Tá né? Ele bom. vai estar comigo lá na Breve. rádio. E em breve estaremos juntos, viu? Pra gente comer uma muqueca lá no Iemanjá. Eu, você, Arquimedes, Vamos, vamos. deitado no chão e a gente vai degustar Vamos uma combinar, vamos combinar. muqueca, uma mariscada. Aqui eu Vamos gosto de uma sim. mariscada. Deu água na Opa, boca como assim, agora. baiana que eu não comeu mariscada? Você não Com comeu pimenta. mariscada? Vamos combinar. Tá combinado. Tá combinado. Tá Um bom? grande beijo no seu coração. Muito Beijo obrigada. para você. Eu lhe agradeço o convite. Um beijo para todo mundo que ficou aí com a Um gente. E a gente se beijo. vê em breve. Em Tchau. breve. Beijo. Em Tchau, breve nos tchau para vemos. Bye, bye. todos. Bye, Tchau, bye. tchau, pessoal. Vou fechar aqui. Uhum.